E aí, galera, nós vamos falar sobre introdução à química orgânica, certo? Os princípios que regem essa parte da química chamada química orgânica, beleza? Antes de começar a falar de propriedades, aquela coisa toda, é interessante que você lembre alguns aspectos históricos, tá bom? Então, o primeiro item que nós vamos colocar aqui é o histórico dessa química orgânica. Tudo certo? Então, é o seguinte, química orgânica, ela começa com um cara chamado de Bergman, em 1777, certo? Tá, qual foi a contribuição de Bergman? O que ele fez? O Bergman fez o seguinte, pegou as poucas substâncias que ele conhecia na época, eram pouquinhas, não era 20 milhões, não era nada disso, pouquinhas substâncias da época, dividiu em dois grupos. Para ele, ou era orgânico ou era mineral, que você pode chamar hoje de inorgânico, certo? Então, Bergman fez uma divisão entre compostos orgânicos. O que é orgânico? Para ele, 1700 e lá vai fumaça. Para o Bergman, orgânico era aquilo que era extraído de um ser vivo, beleza? O que era mineral? Aquilo que não era derivado de um ser vivo. Então, a primeira divisão, bem simples, né? Foi dividir os compostos conhecidos em orgânicos e minerais. Quais eram os orgânicos? Os que eram derivados de ser vivo. O que era minerais? Seriam as rochas, por exemplo, algo não derivado de um ser vivo. Essa é a ideia inicial. Beleza? O que mais? Em 1784, 7 anos após Bergman, um cara super comum na química, chamado de o pai da química, né? O autor da lei da conservação das massas, que você chama de Lavoisier. Lembra desse cara? O autor da lei da conservação das massas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse cara aí, cabeça pra caramba. Bom, eu disse 1784, foi 10 anos antes, mais ou menos, dele ser morto na Revolução Francesa, na guilhotina. Beleza? Acusado de desvio de dinheiro público, tá, não vem ao caso isso agora, né? O que o Lavoisier percebeu? Ele constatou que as substâncias tidas como orgânicas, ureia, por exemplo, que é derivada do xixi do animal, por exemplo, certo? O Lavoisier percebeu que as substâncias orgânicas normalmente tinham 4 elementos em comum, que ele chamou de elementos organógenos. Beleza? Tá, e quais são esses 4 elementos organógenos? Você pode chamá-los de nhoque. Como assim nhoque? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Então a primeira divisão bem simples era que tinha substâncias orgânicas e minerais. Orgânico, para a época, substâncias derivadas de um ser vivo. E o que o Lavoisier constatou? Que nessas substâncias tidas como orgânicas, eu dei exemplo de ureia, né? Aparecia com muita frequência 4 elementos. Quais os 4? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Beleza? Tranquilo? Continuando, 1805, 1807, né? Depende da fonte que você pesquisa. Um cara chamado de Berzelius. O Berzelius elaborou uma teoria que dizia o seguinte, que os seres vivos têm um poder, uma capacidade intrínseca de produzir substâncias orgânicas. Tem um poder de produzir substância orgânica. O que ele queria dizer com isso? Que não dava para fabricar substância orgânica em laboratório. Essa era a crença para a época. Essa teoria dele, ela era chamada de teoria da força vital. Pode ser que você encontre com o nome de vitalismo também, tá? Teoria da força vital. O que é isso mesmo? Segundo Berzelius, os seres vivos tinham um poder, uma capacidade de fabricar substâncias orgânicas. De outra forma, seria impossível produzir substância orgânica em um laboratório, certo? Sem a ajuda de um ser vivo. Essa era a ideia. Beleza? Isso não durou muito tempo. Por quê? Alguns anos depois de Berzelius, mais ou menos 1828, certo? Um cara chamado Wöhler, o que ele conseguiu fazer? O que ninguém acreditava.
Ele conseguiu exatamente sintetizar uma substância orgânica em laboratório sem depender de um ser vivo. O que ele sintetizou? Sintetizou ureia. Então, Wöhler, a grande contribuição desse cara foi o quê? Síntese da ureia. Existe um ramo da química orgânica hoje que chama-se síntese orgânica. Vamos dizer que ela tenha começado com esse cara. Síntese da ureia. Ele conseguiu fabricar ureia em laboratório sem depender de um xixi, de uma urina de alguém. Entendeu a ideia? Quando ele faz ureia, que ele já era tido como orgânico por todo mundo, a partir aliás, sem usar um ser vivo, faz diretamente no laboratório, ele consegue fazer o quê? Mandar para o espaço a teoria da força vital. Não é que ela foi do nada para o espaço, mas ela começou a cair em desuso. Então a síntese da ureia faz com que a teoria da força vital acaba perdendo o sentido. Beleza? Como é que ele sintetizou a ureia? Ele aqueceu em laboratório uma substância chamada de cianato de amônio. Quando ele aqueceu esse cianato de amônio, ele obteve ureia, sem depender de urina de ninguém. Entendeu a ideia? Tudo certo? Então o histórico é bem breve. O Bergman dividiu em dois grupos. Aquilo que era derivado de um ser vivo, certo? Chamava de orgânico. Aquilo que não era derivado de um ser vivo era chamado de mineral, inorgânico hoje. Beleza? Lavoisier constatou que tudo que era tido como orgânico para o Bergman, normalmente tinha um nhoque, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, certo? Berzelius propôs uma teoria que dizia que os seres vivos tinham uma força capaz de fabricar substância orgânica que não dava para produzir ela no laboratório, então. E o Wöhler fez exatamente o contrário. Provou que dava para você fabricar uma substância orgânica em laboratório. Tudo certo? Entendeu? Beleza? Só para se situar. Tá, mas qual que é a concepção atual para a química orgânica? Bom, tem duas. Vamos colocar aqui? A concepção atual de química orgânica, como é que fica, professor? Vamos lá, ó. Uma super clássica é assim. Química orgânica é a química dos compostos do carbono. Beleza? Vou colocar essa aqui. Depois eu falo de outras também, tá? Ó, química orgânica hoje, você coloca aqui a química que estuda química dos compostos do carbono. Tá, mas qual que é outra forma assim, diferente de você definir química orgânica? Você pode falar que é a química dos hidrocarbonetos e dos seus derivados. Tudo bem? Ó, química dos compostos do carbono. Essa é uma definição mais clássica que você vê na maioria dos livros, certo? Qual que é a outra diferente? Química que estuda os hidrocarbonetos e os seus derivados. Como se hidrocarbonetos fosse a classe mãe, vamos dizer, e todo mundo dependesse dele. Tá bom? Beleza? Atenção agora. Você quer dizer que o elemento carbono, na sua tabela, é um cara que tem uma química sozinha para ele. Na tabela mais atual, você tem 118 elementos já. Certo? 88 deles naturais, outros 30 artificiais, tem 118. Mas tem um cara sozinho lá dentro que tem uma química para ele. Quem é esse cara? Carbono. Mas já você vai ver por quê. Só uma observação. Quer dizer que tem tudo que tem carbono é orgânico? Não necessariamente. Ixi, então tem que fazer uma observação aqui, quer ver? Ó? Algumas substâncias podem ter carbono, mas não se comportam como orgânicas. Daí, quem são elas? Vamos anotar lá, ó. Observação, atenção. Olha essa substância aqui, CO2, que você conhece como gás carbônico, certo? Olha uma outra. Combustão incompleta de um combustível produz CO. Olha o gás que o Hitler adorava, né, galera? Ó, HCN, que também é provavelmente quem matou as pessoas na boate, no acidente na Boate Kiss, aquela coisa toda. Quem mais? Vamos colocar aqui um ácido presente nos refrigerantes, ó, H2CO3 e etc. Ó, eu te dei 4 exemplos bem clássicos de substâncias que têm carbono, mas não são orgânicas. Entendeu? Mas por que não são orgânicas? Porque as suas características não se encaixam nas características de substâncias orgânicas. Tudo certo? Então essas 4, não são as 4 apenas, é claro, né? Mas são 4 principais que têm carbono, mas não é substância orgânica. Tudo bem? Ó, não são orgânicos. Beleza?
Tudo certo. Então vamos lá agora. Eu falei que química orgânica é a química dos compostos de um cara famoso. Quem? Carbono. O que esse carbono tem que outros elementos não têm? Ele tem algumas propriedades peculiares, que é o que nós vamos colocar no item 2. Entendeu? Vamos lá. Quais são as propriedades desse carbono? O que esse carbono tem que outros elementos da tabela de repente não têm? Certo? Propriedades do carbono. Então vamos lá. A primeira propriedade que o carbono tem é a capacidade de fazer 4 ligações covalentes. Como é que é o nome disso? Você chama isso de tetravalência constante. Beleza? O carbono sempre faz 4 ligações. Que nome que você dá para isso? Tetravalência constante. Professor, mas eu conheço um tal de silício que também faz 4 ligações às vezes. Verdade. Certo? E aqui moram, inclusive, na mesma família. Mas as outras propriedades do carbono tem, os outros caras não têm. Quais são as outras? O carbono é um cara super versátil. Ele combina-se muito bem com muita gente na tabela periódica. Sabe o que isso provoca? Isso provoca um NOx super variável para ele. O número de oxidação, a carga, né? Ó, o NOx dele é variável. E quais são as cargas variáveis que o carbono pode ter? O carbono pode ter desde uma carga -4, -3, -1, -2, ou -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4. De -4 até +4, entendeu? Isso é carga variável, vai de -4 a +4. Então, o que faz essa carga modificar, professor? Depende de quem está grudado nele. Ele é um cara super versátil, super simpático, se dá bem com muitos elementos da sua tabela periódica, portanto a carga é bem variável, certo? De -4 até +4. Tranquilo? Beleza? O que mais o carbono tem que outros elementos não conseguem ter? Uma propriedade chamada de encadeamento. O que seria a propriedade chamada encadeamento? É a propriedade que o carbono tem de ir ligando um ao outro e não tem limite para isso. Você pode ter uma molécula com 2 carbonos, amanhã você pode criar uma que tem 3, depois com 5, com 15, com 500, não tem limite. Se você consegue sempre aumentar o tamanho da cadeia, como é que é o nome dessa propriedade? Encadeamento. Esse encadeamento, por exemplo, faz você criar substâncias novas facilmente. Só para ter ideia, tem mais de 20 milhões de substâncias orgânicas só derivadas do carbono. Encadeamento é uma das explicações para esse número grande de substâncias orgânicas. Tudo bem? Propriedades que o carbono tem, outros elementos não conseguem ter. Tetravalência constante. Além disso, NOx variável. Além disso, uma propriedade chamada de encadeamento. Tudo certo? Tranquilo? Vamos falar agora dos tipos de ligações que você tem em química orgânica. Vamos falar das ligações, tá bom? Bom, quem que manda em química orgânica? Quem é o elemento principal? Nós falamos que é o carbono, tá tudo certo? Mas pode ser que apareça outros também. Lavoisier já desconfiava disso, concorda? Eu falei de ureia desde o começo da aula. Ureia tem carbono, a formulinha é CON2H4. Tem carbono, tem oxigênio, tem nitrogênio e tem hidrogênio, entendeu? Vamos falar de ligações. O carbono é tetra. O carbono é tetra, então ele consegue fazer quantas ligações? 4. Mas é 4 de um jeito só, professor? Ele pode fazer 4 ligações assim que você chama de simples. O que mais? Você pode fazer uma ligação dupla, 2 pares compartilhados, mais uma simples, no total deu 4 do mesmo jeito. O que mais que você pode ter? Um carbono que faça uma tripla e uma simples. Tá entendido? O que mais dá para existir aqui ainda? Dá para ter um carbono que faz uma dupla de um lado, outra dupla de outro, entendeu? De qualquer jeito que você visualiza, tem 4 ligações. Beleza? Ah, mas você falou que não tem só carbono na brincadeira. Verdade, tem outros elementos que aparecem também. Quais são esses outros? Vamos pensar? Pode ter nitrogênio na brincadeira. Lavoisier já desconfiava disso. Só que o nitrogênio é um cara que mora na família 5A.
Então ele faz só 3 ligações para completar o octeto, lembra disso? Então o nitrogênio é um cara que faz apenas 3 ligações. Uma forma é essa. Ah, tem outro jeito de fazer 3? O que ele pode fazer? Ele pode fazer, de repente, uma ligação dupla com alguém, uma ligação simples com um outro, certo? O que mais que o nitrogênio pode fazer? Ah, dá para rolar uma tripla, professor? Sem problema. Olha o que ele pode fazer. Uma ligação tripla. Isso acontece nas nitrilas, por exemplo, tá bom? Tem mais algum elemento para a gente colocar aqui? Tem o O, super famoso. O O é um cara que mora na família 6A. Quem mora na 6A, certo? Tem 6 elétrons, faltam 2 para completar o octeto. Então, o normal do O é fazer 2 ligações. Esse desenho que eu fiz aqui não está tão correto, porque quando o O faz 2 ligações simples, o desenho não é retinho assim, ele é angular. Mas para agora não tem problema escrever assim. O que mais que o O pode fazer? Ele pode fazer uma dupla direto com alguém. E tem um elemento diferente, que é o elemento que completa as ligações do carbono sempre. Quem que é esse elemento diferente? Estou falando do hidrogênio, que é um cara que nem família tem, concorda? Certo? Hidrogênio tem tabelas e coloca ele exatamente lá em cima, sozinho. Não se parece, de certa forma, com ninguém. Mas ele é um cara monovalente. Então eu falei aqui das principais ligações que existem em química orgânica. É lógico que pode aparecer outros elementos, né? Aparece enxofre de vez em quando, aparece fósforo de vez em quando, halogênio, mas o basicão, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que é o tal do nhoque que o Lavoisier tinha falado. Entendeu? Falei de quê? Das ligações. Agora, olha o que pode acontecer aqui. Nós vamos falar agora das cadeias carbônicas. Eu disse que o carbono tem uma propriedade super bacana chamada de encadeamento. Eu vou dar um exemplo bem simples agora, para começar. Uma substância encontrada no gás de cozinha, beleza? Exemplo 1. Vou falar de uma substância chamada de propano. Você não tem a obrigação de saber a fórmula dela. Eu vou colocar aqui. O esqueleto carbônico para o propano é isso aqui. Eu só desenhei o carbono para você. Ah, mas a gente viu que o carbono é tetravalente. Cadê as ligações? Não tem 4 aqui, professor. É o seguinte, você completa as ligações que o carbono precisa com o hidrogênio. Esse é o elemento que vai, vamos dizer assim, tapar os buracos. Ele que completa as pontinhas, tá bom? Esse carbono fez uma única ligação. O que falta para ele ficar feliz com a tetravalência? Ah, faltam 4, professor. Então você completa as ligações que faltam com qual elemento? Coloca um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Certo? Bem tranquilo, né? Esse carbono fez 2. O que está faltando para ele? Ah, faltam 2 ligações. Então você coloca 2 hidrogênios, resolveu o problema. Esse carbono só fez 1, mas ele é tetra, então faltam 3. O que você faz aqui? Um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá e outro para cá. Só que esse desenho aqui dá muito trabalho ficar desenhando, né? Fazendo hidrogênio um por um. Tem um jeito muito mais simples para isso. Como é que você faz? Faz assim, ó. Aqui não tem 3 Hs conectado ao carbono? Você escreve assim, ó, H3C. Pronto. Resumiu. Aqui você não tem 2 hidrogênios conectados ao carbono. Como é que você faz isso? Escreve CH2. É só para você lembrar que tem hidrogênios pendurados. Um aviso, o hidrogênio não está entre carbono, sempre nas pontas. Ele é monovalente sempre, tá bom? E a outra ponta, como é que vai ficar, professor? Você escreve como CH3. Olha que bonito, olha que fácil que ficou. Entendeu? Tem um jeito mais chatinho agora. Tem um jeito de você representar isso através de risquinhos. Chama-se fórmula de bastão ou fórmula bondline. Como é que é isso, professor? Você faz assim, um carbono, 2, 3. Tá, mas cadê o hidrogênio? Eu não desenho. Certo? Ele existe, mas eu não desenho. E tem a fórmula mais resumida de todas, que é importante saber isso, hein? Que chama-se fórmula molecular. O que é isso? É contar tudo que você está vendo aqui. Olha para essa fórmula, ou para essa, tanto faz, né? Quantos carbonos tem? Eu estou vendo 3. Quantos hidrogênios você enxerga? Eu acho que são 8. Então, a fórmula resumida é isso aqui. C3H8. Cada formulinha dessa que eu desenho para vocês tem um nome. Vamos colocar lá. Essa primeira aqui, a mais detalhada possível, concorda? Bem separadinha. Você chama ela de uma fórmula estrutural ou ainda plana. Tanto faz. Fórmula estrutural
ou fórmula plana. Mas e a segunda? A segunda também é estrutural, só que ela é resumida. Então você chama ela de uma fórmula estrutural condensada, tá bom? É a que você mais usa. Estrutural, vou colocar um ó, condensada, tudo certo? E qual que é o nome da terceira fórmula? Chama-se fórmula Bondline ou ainda grafia de bastão, ou fórmula de linhas, também está correto, certo? Então, vou chamar isso aqui fórmula de bastão. Essa é muito comum em bioquímica, sabe? Para desenhar cadeias gigantes, não vai ficar escrevendo carbono toda hora, entende? Você dá uma resumida através do bastão. Mas é muito legal você conhecer essa última aqui. Que nome que eu dou para essa última fórmula aqui? A gente chama isso de uma fórmula molecular. Tudo certo? Tranquilo? Beleza? E o último, então é o seguinte, eu te dei o esqueleto carbônico. Para você completar, tem várias formas de expressar. Forma estrutural, estrutural condensada, bastão e molecular. E a última coisa para fechar essa primeira aula é você falar dos tipos de carbonos que existem dentro de uma molécula orgânica. Vamos lá? Então, item número 4, nós vamos falar sobre os tipos de carbonos. Tipos de carbono. Dentro de uma cadeia, tá bom? Existe um carbono que está grudado em mais um só. Quando isso acontecer, você vai chamar esse carbono de um carbono primário. Faz sentido? Primário quando está grudado em mais um. E se um carbono estiver conectado em mais dois ao mesmo tempo, de mão dadas com dois carbonos, como é que eu chamo daí? Eu vou chamar de um carbono secundário. Beleza? Se um carbono aparecer grudado em mais 3, aí segue, né? Fácil. Que nome que a gente vai dar para um carbono que está grudado em mais 3? Você vai chamar de terciário. Tranquilo? E se um carbono estiver grudado em mais 4, que é o máximo possível, né? Aí você vai chamar de carbono quaternário. Cuidado, eu não estou falando de número de ligações aqui, estou falando de número de carbonos que estão grudados em um átomo de carbono. O que é um carbono primário? É o carbono que faz uma ligação? Não, é o carbono que está unido a mais um carbono. O que é um carbono secundário? É o carbono que faz duas ligações? Não, todos eles fazem 4. É um carbono que está grudado em mais 2. O terciário está grudado em mais 3, o quaternário está grudado em mais 4. E sabe qual é o exemplo bacana para falar disso? Gasolina. A principal substância da gasolina, ou uma das principais substâncias encontradas na gasolina, tem o nome bonito de isoctano. Beleza? Eu vou mostrar para você já qual que é o esqueleto carbônico dessa molécula. Tudo certo? E nessa molécula de isoctano, eu consigo encontrar carbonos dos 4 tipos que apareceram aqui. Entendeu? Isso é um exemplo legal. Antes de começar a classificar, eu quero que você faça o seguinte, que você me ajude a completar as ligações que faltam. Fácil, né? Esse carbono fez uma ligação. O que falta para ele ficar feliz? Faltam 3. Esse carbono de cima fez uma única ligação. O que está faltando para ele? 3 também. Aqui embaixo estão faltando 3. E esse carbono aqui, professor? Ele já fez as 4, então não falta mais nada, correto? Esse carbono fez 2. O que está faltando para ele? 2 ligações. É isso? Esse carbono fez uma ligação, 2, 3. O que falta para ele? Falta uma só. Para esse carbono estão faltando 3 e para esse estão faltando 3. Cuidado com a minha pergunta agora. Quantas ligações cada carbono fez? 4. Todos eles fizeram 4. Só que nem todos está grudado em 4 carbonos. Percebeu a diferença? Por exemplo, olhem para esse carbono aqui. Ele já fez as suas 4 ligações. 1, 2, com mais 2 hidrogênios, 4. Só que é o seguinte, você percebe que esse carbono aqui está grudado no da frente e no de trás. Está grudado em 2. Então, pela lógica, ele é um carbono de que tipo? Ele é o secundário. Vou colocar um Szinho aqui, ó. Esse carbono é secundário. Fechou? Vamos pegar esse aqui? Esse é um carbono que fez, uma ligação aqui, mais 3, já fez as 4.
Só que esse carbono só está grudado nesse carbono diretamente. Concorda comigo? Então esse carbono é de que tipo? Esse é um carbono primário. Pelo mesmo motivo, esse carbono também é primário, esse carbono também vai ser primário, esse cara da pontinha esquerda também e esse de cima também. Vamos classificar os que estão faltando agora? Olha para esse. Esse carbono já tem as 4 ligações prontas. Só que ele está grudado nesse carbono, no de trás e no de baixo. Ele está grudado em 3. Quem está grudado em 3 é o quê? Terciário. O primário já foi hoje, né? Como é que você classifica esse carbono aqui? Esse é o terciário. Entendeu? Terciário porque ele fez 3 ligações? Não. Ele fez 4. Só que ele está grudado em 3 carbonos. Beleza? E o último lá? Ah, professor, o último realmente está grudado em 4 carbonos. Tem carbono para frente, tem carbono para trás, tem carbono para cima e para baixo. É isso? Então, esse tipo de carbono você chama de quê? De um carbono quaternário. Beleza? Entendeu a ideia? Se eu resolvesse te pedir qual é a fórmula molecular para isso aqui, o que você ia fazer? Contar carbono e hidrogênio. Como que fica? Vamos lá? Ah, professor, carbono, estou vendo 8 aí. Confere? Hidrogênio, se você contar todos o que você desenhou, você vai encontrar quanto? Vai achar 18, beleza? Qual é o nome desse C8H18? Fórmula molecular. Qual é o nome desse estilo de fórmula que a gente fez? Fórmula estrutural condensada. É isso aí, galera. Valeu!